Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma segunda ufológica. O episódio de hoje, caso Valensole. Foi em 1º de junho de 1965 que ocorreram um dos mais famosos casos ufológicos da história. Nesta data, em Valensole, na França, um agricultor testemunhou a aparição e pouso de um disco voador. O caso, que fora protagonizado pelo Sr. Maurice Mas, na época com 41 anos, que era dono de uma fazenda onde plantava alfazemas, nas cercâneas da cidade de Valensole, na Provença, França. Na última semana de junho de 1965, Maurice e seu pai, que trabalhavam diariamente em seu campo, notavam todas as manhãs assim que chegavam danos infligidos às plantações jovens de lavanda, como se alguém estivesse levando algumas mudas todas as noites. As plantas não foram arrancadas, mas os brotos foram cortados, ou melhor, quebrados e removidos de suas plantas. Assim, os dois fazendeiros, que já estavam intrigados e irritados com o bizarro caso que acontecia em seu campo, acreditando tratar-se de ladrões, ele resolveu acordar mais cedo e flagrar os possíveis vândalos. Assim, em 1º de junho de 1965, ele acordou logo que amanheceu e por volta das 6h30 chegou ao campo de cultivo das lavandas, em um local chamado Olivol, a 1,5 km da sede do município. A princípio, ele não viu qualquer sinal de ladrões ou vândalos, então resolveu esperar por ali, escondido atrás de um monte de feno, quando de repente ouviu um zumbido melodioso, algo como um estranho assobio. Logo em seguida, presenciara algo que surgiu do céu. Um aparelho voador que pousou a cerca de 100 metros do local onde estava, sobre a plantação de alfazema. De início, ele pensou tratar-se de um protótipo de helicóptero ou algo do tipo. Então, rapidamente aproximou-se do local de pouso, com o objetivo de repreender o piloto, ele dizer que fosse aterrissar em outro lugar. Mas quando ainda estava na vinha, a aproximadamente 6 metros da máquina, ele percebeu que não se tratava de algo conhecido. O aparelho tinha forma oval, com uma cápsula superior transparente e uma porta de acesso lateral. O objeto apoiou-se sobre os 6 pés finos e um grande pivô central. O objeto tinha o tamanho de um carro. Próximo ao aparelho, haviam 2 pequenos humanoides que estavam curvados, aparentemente examinando uma alfazema. Eles tinham a altura de crianças de 8 anos, vestidos com trajes cinzas e verde, de uma só peça, com um pequeno recipiente preso do lado esquerdo da cintura e um maior do lado direito. Ambos tinham cabeças grandes desproporcionais ao corpo, equivalente ao tamanho de 3 cabeças humanas, e sem cabelo. Seus olhos eram semelhantes aos nossos, e havia uma pequena abertura no lugar da boca. Não usavam capacetes nem luvas, e suas mãos eram pequenas, iguais às nossas. Abre aspas. Cheguei a um ponto de 7 metros da máquina, contornando a vinha que confina com o meu campo, e depois me dirigi à máquina. Aí pude ver pelo ângulo. Desde o momento em que saí do monte de pedras, sabia que não era com homens que eu tinha que lidar. Eu os observei o tempo todo enquanto me movia. Ambos os seres estavam caídos no chão. Eles estavam agachados. Um estava de costas para mim e o outro do lado oposto. E me pareceu que eles estavam olhando para uma planta de lavanda. Quando eu estava a uma distância de 7 metros dele, o único que estava olhando a minha direção me avistou.
Maurice saiu da vinha e os dois seres logo o viram. Não demonstraram surpresa ou medo. Um dos seres pegou um pequeno tubo de um dos estojos de sua cintura e o apontou na direção do agricultor, que logo ficou paralisado. Durante aproximadamente 1 minuto, os dois seres examinaram Maurice e pareciam trocar ideias entre si. Quando se comunicavam, ouvia-se um ruído que saía de suas gargantas, sem que as bocas se mexessem. Havia uma espécie de curiosidade amigável em seus olhos. Após isso, os dois pequenos retornaram ao aparelho. A porta fechou-se e o Sr. Maurice ainda pôde vê-los dentro da cápsula. Enfim, o aparelho levantou do solo. Seu pivô central elevou-se lentamente de algumas dezenas de centímetros. Seus 6 pés começaram a girar cada vez mais rápido e colocou-se rapidamente em uma posição oblíqua. Os dois seres que o olhavam de dentro da nave viraram-se no sentido de decolagem e após uns 50 metros, o aparelho desapareceu bruscamente. A testemunha, paralisada, pôde acompanhar toda a decolagem do objeto. Ele se sentia com muito medo e pensava que morreria ali, em pé, no campo. Após uns 20 minutos, ele recuperou seus movimentos e sentidos e resolveu continuar alguns trabalhos no local. Por volta de 9 horas, retornou para casa e por volta das 10 horas dirigiu-se para o café de esportes, cujo dono, o Sr. Moisson, era seu amigo. Este notou imediatamente que Maurice não estava em seu estado habitual e que estava sob a influência de uma emoção muito forte. Ele o questionou e Maurice descreveu rapidamente o que acabara de acontecer com ele. Moisson recomendou que Maurice fizesse seu relato à Gendarmerie, não sei. Mas Maurice recusou, por medo de que o achassem louco, internando-o em um hospital psiquiátrico. Ele pediu a Moisson que considerasse o caso como uma piada e saiu do local. Pouco depois, Moisson foi até o local de pouso e viu os sinais deixados pelo estranho aparelho, confirmando a veracidade do depoimento de Maurice. Então resolveu ele mesmo informar a Gendarmerie, que iniciou uma investigação. Maurice voltou para casa e ali, chamando o pai, contou-lhe a cena que presenciou naquela manhã, sem omitir alguns detalhes que não conseguia confessar ao dono do café, achando que era inacreditável demais para contar. Mais tarde, ele foi ao local de pouso, acompanhado de sua filha de 18 anos, verificando que apenas 4 dos 6 suportes de pouso deixaram marcas. No local de pouso do objeto, ficou uma espécie de lama líquida, que permaneceu em torno do orifício central. Ele descobriu que essa lama endureceu como cimento. Esse orifício central era como uma espécie de funil, ao contrário, havendo uma cavidade em forma de fossa no fundo e uma profundidade de cerca de 60 a 80 centímetros. Em uma das imagens, feita pouco depois do caso, se observa o buraco central na marca deixada pelo objeto. As indicações apontam para os sinais deixados pelas hastes de sustentação menores. Já nesta outra imagem, em close, feita logo após o incidente, se observa o buraco central, na marca gerada pelo suporte principal do objeto. Neste mesmo dia, o Gendarmerie Nationale e a imprensa francesa ficou sabendo do caso, por intermédio das declarações feitas pelo Sr. Moisson. No dia seguinte, tanto a imprensa quanto investigadores da Gendarmerie estavam no local realizando investigações. No dia posterior, a imprensa noticiou o fato, alguns apenas relatando o incidente, sem fazer julgamento, e outros mais céticos, apresentando possíveis explicações para o incidente.
Em função desta alegação por parte da imprensa, a Gendarmerie questionou as Forças Armadas se havia algum helicóptero que tenha realizado voos na região e, porventura, pousado na propriedade de Maurice. Em resposta, os militares declararam que não havia nenhum helicóptero em atividade na região da Provença neste período. Com o intenso assédio de jornalistas e curiosos, Maurice e sua família deixaram Valensole e foram para a casa de um parente em Gens, na Côte d'Azur. Enfim, o agricultor tinha plena consciência da estranheza de sua experiência e de que os tripulantes do objeto não eram humanos, e por isso temia ser internado em clínica psiquiátrica. Embora estivesse reticente em dar novos depoimentos à imprensa, ele aceitou fazer novos relatos a entrevistantes. Interessante. Não per... Ele aceitou. Ele aceitou fazer novos relatos a Gendarmerie e outros ufólogos que o procuraram. Logo, a família retornou para Valensole e novos detalhes interessantes foram descobertos. Um pesquisador francês, um dos pioneiros a ir até o local, assim declarou em relatório enviado à revista Flying Saucer Review. Abre aspas. Pude constatar a existência de um campo de lavanda com solo leve e recém-capinado, de algumas marcas estranhas e mais recentes. Este consiste em uma bacia rasa de cerca de 1,20 m de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. Também foram vistos 4 sulcos rasos, cada um com 8 centímetros de largura e cerca de 2 metros de comprimento, que formavam uma espécie de cruz, tendo como centro o furo cilíndrico. A terra neste local estava densamente compactada. Segundo o ufólogo Ime Michel, que analisou as marcas, as plantas no interior do círculo murchavam com a passagem do objeto, mas se recuperaram e apresentaram-se com folhas mais finas e altas do que as demais fora da marca.